A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Quero lhe trazer mais uma palavra de Deus para a tua vida. Espero que você esteja com o coração aberto e com os ouvidos atentos e que a palavra de Deus possa trazer salvação para a tua alma, em nome de Jesus. Amém? Queridos, queria falar um pouquinho sobre o poder de Jesus sobre a natureza, a qual Mateus ele vem revelar através do Evangelho para as nossas vidas. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 23 em diante, diz assim: Então entrando ele no barco, Jesus, Então entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus entrou antes dos discípulos. Então os discípulos seguiram Jesus. Quantas vezes nós oramos para Deus e pedimos que Deus venha a se atentar aos nossos pedidos? Quantas vezes eu e você paramos às vezes para orarmos e pedir que nós viemos estar no centro da vontade do Senhor? Poucas vezes nós nos interessamos em saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos impor os nossos pedidos e as nossas vontades diante do Senhor e praticamente obrigá-lo a atender os nossos pedidos. Aqui nós vemos alguns discípulos de Cristo entrando no barco depois de Jesus, ou seja, eles não andavam sem Jesus. Jesus era o seu líder e aonde Jesus ia, eles iam atrás. E assim serve o Evangelho para nós. Aonde o Evangelho de Deus nos levar, nós vamos. Aonde o vento do Espírito nos levar, nós vamos. E é dessa forma que Deus quer que eu e você estejamos diante dele. Verso 24 diz: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Queridos, quando nós estamos com Jesus, é impossível de nós não passarmos pelo deserto. O deserto ele faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Jesus ele nos leva, nós olhando aqui para este texto, Jesus ele entra no barco e logo vem uma grande tempestade, a qual varria ali o barco, querendo até mesmo engolir pelas ondas, mas Jesus ele é o Senhor dos Senhores e a Bíblia relata que ele estava dormindo. Ele estava dormindo. No verso 25 diz: Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Sabemos que a grande maioria dos discípulos eles eram pescadores, e já deviam ter passado várias situações adversas no mar, apavoros e até mesmo correndo perigo de morte, muitas vezes. Mas quando eles vieram para Jesus, eles se despiram das suas vestes. Eles já não eram mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens. E eles precisavam de aprender com Jesus como eles adeririam fé, E o medo deles era tão grande que parecia que eles nunca tinham passado pelaquela situação. Às vezes, a Bíblia não relata, mas às vezes eles poderiam ter passado uma situação meio parecida, até mesmo por serem pescadores, E a Bíblia relata que Jesus ele estava no barco dormindo, porque tudo está no controle dele. Tudo está no controle do Senhor. Às vezes passamos situações na nossa vida, uma tempestade tão grande que parece que vai virar o barco e nós vamos morrer. Aí quando nós olhamos e fitamos os nossos olhos em Jesus, ele está bem tranquilo e olhando para aquela tempestade a qual nós achamos que é gigantesca, como se fosse um ventinho de nada. Então tudo está no controle do Senhor. Se você está passando uma tempestade, hoje está difícil, se a sua vida está enfrentando várias situações adversas, vários obstáculos, pode ter certeza que se você crê em Jesus Cristo como alguém que morreu por você naquela cruz, tudo vai ficar bem no final. E perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé?
E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Queridos, nada passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Às vezes você não está passando um momento muito legal hoje. É um momento meio crítico. Você está passando algumas dificuldades. Mas eu quero te levar a entender que Jesus ele está na direção da sua vida, se assim você permitir. Se você entrar nas situações depois de Jesus, se você observar na palavra do Senhor e seguir Jesus, eu tenho certeza que em todos os lugares que você entrar, você sairá intacta, porque Jesus ele está velando por você. Jesus ele está cuidando das tempestades a qual está batendo na sua porta. Basta você crer, basta você clamar assim como os discípulos clamou. Senhor, não se importa que nós morramos. Jesus, ele se importa comigo e ele se importa com você. Que eu e você venhamos ter os nossos olhos fitos em Jesus e ter a atitude de ir até ele e clamar o nome dele para que ele venha acalmar a tempestade na nossa vida. Em nome de Jesus. Fique com esta palavra na segunda-feira. Que Deus possa abençoar o início de semana seu de trabalho, que as mãos poderosas de Deus possam estar sobre a sua cabeça, sobre a sua família, e que você possa ter livramentos de Deus para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo.